Sofia estava prestes a viver o momento mais feliz de sua vida, mas tudo mudou quando os trigêmeos nasceram. Reviravoltas em casa, com a vida em turbilhão e cercada por mistérios, ela precisou tomar decisões difíceis. A verdade que foi revelada a abalou profundamente. Como ela poderia seguir em frente depois de tudo aquilo? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O hospital estava em um dia tranquilo, quando a equipe foi atraída por uma grande confusão na entrada. Um homem chamado Lucas estava descarregando repetidamente sacolas de seu carro e as largando de forma agressiva no portão do hospital, visivelmente irritado. Os seguranças do local se aproximaram com cautela, tentando acalmá-lo, mas ele os ignorou. Mesmo após várias tentativas de diálogo, Lucas não ouvia ninguém. Quando os seguranças decidiram contê-lo, ele reagiu violentamente, acertando um soco em um dos homens, antes de ser imobilizado. Ao ser questionado, Lucas confessou uma história perturbadora. Ele alegava que sua esposa, Sofia, havia traído ele, tentando empurrar para ele a paternidade de uma gravidez que não era sua. Ambos eram brancos, e para ele, era inconcebível que os trigêmeos tivessem nascido com a pele negra. Ele gritava, dizendo que o casamento havia terminado, e que aquelas sacolas eram pertences de Sofia. Ela teria que recolher tudo por conta própria. Ele não se importava que ela tivesse acabado de dar à luz, tudo o que ele sentia era uma profunda mágoa. Depois de ser liberado pelos seguranças, Lucas se dirigiu ao quarto de Sofia. Ela ainda estava debilitada após o parto e tinha dificuldade para se mover. Ao seu redor, os trigêmeos choravam, e Sofia os olhava sem saber o que sentir. Lucas, sem piedade, disse a ela que jamais voltaria para casa e que ela deveria voltar para o homem negro com quem ele acreditava que ela havia traído. Segundo ele, era o tal amante que deveria criar os filhos. Sofia, em choque, encarou Lucas sem acreditar no que estava ouvindo. Não fazia sentido para ela que Lucas estivesse a expulsando assim. Ela sabia que dar à luz 3 bebês de pele escura era algo inexplicável, já que ambos eram brancos. Mais cedo, Lucas havia estado na sala de parto, mas saiu furioso assim que viu que os bebês tinham a pele negra. Sofia acreditava que, depois que ele se acalmasse, eles conversariam e resolveriam a situação. Não fazia ideia de que Lucas havia saído para buscar seus pertences e deixá-la ali. Desesperada, ela implorou para que ele não a abandonasse daquela forma. Ela não tinha para onde ir, e cuidar sozinha de 3 recém-nascidos seria uma tarefa emocional e fisicamente exaustiva. Mas Lucas estava irredutível. Ele mandou que ela ficasse quieta e a deixou com suas palavras frias, dizendo que ela e os bebês poderiam sofrer nas ruas por tudo que ela lhe fez. Após lançar um último olhar cheio de raiva, Lucas saiu do quarto, deixando Sofia arrasada. Ela mal conseguia raciocinar. Tentou ligar para ele diversas vezes, mas Lucas não atendeu. Enviou várias mensagens, todas sem resposta. Parecia que ele havia apagado de sua vida. Sofia estava presa no hospital, sem muitas opções do que fazer. Alimentar e cuidar dos bebês eram as únicas atividades que mantinham sua mente afastada dos problemas por algum tempo. No entanto, toda vez que olhava para os trigêmeos e via suas peles escuras, a dúvida voltava à tona. O que realmente havia acontecido? O casamento dela estava em ruínas por causa da cor da pele de seus filhos. Ela sabia que, a menos que descobrisse o que havia ocorrido, as coisas só piorariam. Sem ter mais a quem recorrer, ela ligou para sua mãe, Elizabeth, em busca de ajuda. Como esperado, sua mãe correu para ajudá-la. Elizabeth também não conseguia entender como um momento que deveria ser de alegria se transformou em algo que ameaçava destruir o casamento de sua filha. No entanto, ela decidiu não fazer perguntas. Sabia que Sofia já estava enfrentando muito sofrimento. O primeiro passo foi cuidar dos pertences de Sofia. Elizabeth os carregou para o carro e os levou para sua própria casa. Mais tarde, voltou ao hospital para ajudar a filha. Elizabeth sabia que, além dos problemas com Lucas, Sofia não estava mentalmente pronta para lidar com tudo sozinha. Por isso, escolheu estar presente e apoiar sua filha o quanto pudesse. Ela certificava que Sofia se alimentava corretamente e ajudava a amamentar os bebês sempre que necessário. Nos primeiros dias, Sofia ainda estava devastada pela perda de Lucas. Ela chorava o tempo todo. Ela não conseguia entender por que tudo tinha dado tão errado.
Sua mente estava tão perturbada que até amamentar os trigêmeos se tornava um desafio. Apesar de tudo o que Lucas havia feito, Sofia ainda acreditava que poderia reconquistar o coração dele. Ela tinha certeza de que, uma vez que descobrisse a verdade, ele voltaria para ela. Na sua visão, ele estava apenas agindo por impulso e ainda a amava. Mas, ela descobriria a verdade sobre os sentimentos de Lucas. Após alguns dias, enquanto Sofia trocava as fraldas de um dos trigêmeos, seu telefone vibrou com uma mensagem do banco. Ao abrir a notificação, seu coração quase parou. A conta conjunta que ela mantinha com Lucas havia sido completamente esvaziada. O choque tomou conta dela. Aquela conta representava suas economias, e ela havia sido a principal responsável por alimentá-la. Lucas raramente contribuía, e quando fazia, os valores eram sempre pequenos. Sofia nunca imaginou que ele teria coragem de retirar todo o dinheiro. A dor no peito aumentava à medida que ela se dava conta de que Lucas não só a havia abandonado e deixado desamparada com os bebês, mas também roubado suas economias. Ele sabia que ela precisava daquele dinheiro para sobreviver, ainda mais naquele momento que tinha 3 filhos para sustentar. No entanto, mesmo assim, ele levou tudo. Aquele foi o momento em que Sofia entendeu, de uma vez por todas, que Lucas estava decidido a destruí-la. Sem perder tempo, ela ligou para a polícia e relatou o roubo. Também tentou entrar em contato com o banco para tentar congelar a conta conjunta, mas era tarde demais. Todo o dinheiro já havia sido retirado. A polícia abriu uma investigação, mas não seria fácil resolver o caso. Lucas havia fugido para fora do estado no mesmo dia em que roubou o dinheiro, tornando ainda mais difícil rastreá-lo. Aquela foi uma das fases mais sombrias da vida de Sofia. Ela se sentia perdida, sem rumo. Sua vida, que parecia perfeita apenas uma semana antes, havia sido virada de cabeça para baixo de uma forma que ela jamais imaginou. Sofia passava horas refletindo sobre o que deveria fazer, mas nenhuma solução parecia viável. O futuro parecia sombrio, e ela mal sabia como seguir em frente. Por sorte, sua mãe Elizabeth estava sempre ao seu lado, pronta para ajudá-la. Quando Sofia recebeu alta do hospital, Elizabeth cuidou de todas as pendências e levou a filha e os netos para sua casa. Juntas, conseguiram organizar suas vidas da melhor forma possível, apesar dos obstáculos. Sofia sabia que estava em uma situação difícil, mas decidiu não se deixar abater. A prioridade era garantir um futuro digno para seus filhos, e ela estava determinada a lutar por isso. Assim que se recuperou do parto, Sofia começou a procurar trabalho. Não demorou muito para que ela conseguisse um emprego, embora o salário fosse modesto. Mas ela sabia que aquele era apenas o começo, e que com trabalho duro conseguiria melhorar sua situação. Nos primeiros meses, Elizabeth foi fundamental, ajudando a cuidar dos trigêmeos enquanto Sofia trabalhava. Quando as crianças começaram a frequentar a escola, Sofia passou a fazer turnos duplos e triplos para garantir que o dinheiro não faltasse. Com o tempo, mãe e filha encontraram um equilíbrio. Apesar de tudo, conseguiram construir uma rotina e uma vida estável. Contudo, como tudo na vida, aquela fase de tranquilidade também tinha prazo para acabar. Quando os trigêmeos completaram 5 anos, uma série de acontecimentos sinistros começou a perturbar novamente suas vidas. Notas estranhas e assustadoras começaram a aparecer na casa de Sofia. Todas as mensagens continham o mesmo tom ameaçador, acusando-a de traição e prometendo vingança. As notas traziam descrições gráficas de como ela iria pagar pelo que havia feito. Era aterrorizante. No início, as notas chegavam pelo correio, mas logo começaram a aparecer dentro da própria casa. Sempre que Sofia voltava do trabalho, havia uma nova mensagem. Às vezes, ela encontrava as notas debaixo de seu travesseiro, o que a deixava ainda mais apavorada. Ela tinha certeza de que Lucas estava por trás das ameaças. Mesmo depois de todo aquele tempo, ele ainda a assombrava, determinado a atormentá-la. Sofia se recusava a permitir que Lucas tivesse o controle sobre sua vida novamente. Decidida a não se intimidar, ela levou as notas à polícia e relatou tudo. Explicou como as mensagens vinham se tornando cada vez mais ameaçadoras e que temia pela sua segurança e de seus filhos. Infelizmente, apesar dos esforços da polícia, Lucas não foi encontrado. Ele continuava a se esquivar das autoridades, assim como havia feito 5 anos atrás. Isso só aumentava o medo de Sofia. Ela trocou todas as fechaduras da casa de sua mãe e instalou alarmes de segurança.
Caso alguém tentasse invadir a casa, o sistema alertaria imediatamente os vizinhos e a polícia. Mesmo assim, o sentimento de insegurança não a abandonava. Apesar de tudo, Sofia tentou manter o foco em sua vida e seguiu adiante. Ela estava se preparando para uma importante promoção no trabalho, que poderia melhorar significativamente suas condições financeiras. Com sua mãe cuidando dos trigêmeos, Sofia dedicava todo o seu tempo livre a se preparar para a entrevista. Quando o grande dia chegou, ela se saiu muito bem e conseguiu a tão esperada promoção. Foi um momento de muita alegria, pois significava que, finalmente, os problemas financeiros estavam perto de acabar. No entanto, a felicidade de Sofia foi interrompida. Naquele mesmo dia, quando foi buscar os trigêmeos na escola, uma das crianças lhe entregou uma nota. Assim que olhou para o papel, seu sangue gelou. Era mais uma das ameaças de Lucas. A mensagem dizia que, por mais que Sofia tentasse, ele sempre encontraria uma maneira de aterrorizá-la. Sofia perguntou aos filhos quem havia lhes dado a nota, e eles responderam que foi um homem estranho, que pediu para que entregassem o bilhete diretamente a ela. Lágrimas encheram os olhos de Sofia. Ela nunca imaginou que Lucas chegaria tão perto de seus filhos. A situação estava saindo de controle. Imediatamente, ela ligou para a polícia novamente. Dessa vez, os oficiais decidiram seguir Sofia até sua casa para garantir que tudo estivesse seguro. Fizeram uma busca completa no local, mas não encontraram nenhum sinal de Lucas. Mesmo assim, mantiveram a casa sob vigilância pelos dias seguintes, na esperança de evitar qualquer aproximação dele. Sofia chorou de desespero. Ela gritava para os céus, se perguntando como alguém que um dia amou podia ser capaz de causar tanto sofrimento. Sabia que Lucas era um homem cruel, mas não conseguia compreender até onde ele estava disposto a ir para atormentá-la. Foi naquele momento que ela tomou uma decisão importante. Era hora de se mudar para outra cidade. A decisão de se mudar foi difícil para Sofia. Ela havia acabado de conquistar a promoção dos seus sonhos, algo que mudaria completamente sua vida financeira. No entanto, com Lucas representando uma ameaça cada vez mais próxima, ela sabia que não tinha outra escolha. A segurança dos seus filhos vinha em primeiro lugar. Os trigêmeos, com 5 anos, estavam felizes na escola e tinham feito muitos amigos. A ideia de deixarem tudo para trás foi devastadora para eles, mas Sofia foi firme. Ela explicou que, até que tudo estivesse resolvido, eles precisavam se afastar para ficarem seguros. Com o apoio de Elizabeth, Sofia vendeu o que pôde, organizou sua mudança e foi embora. A nova cidade era mais tranquila, e logo ela começou a reconstruir sua vida. Inscreveu os trigêmeos em uma nova escola e conseguiu um emprego decente que atendia às suas necessidades. Apesar de todos os desafios, aos poucos a nova cidade se tornou o lar de Sofia, Elizabeth e das crianças. Com o passar do tempo, as lembranças de Lucas e suas ameaças começaram a se dissipar. A vida seguiu em frente, e Sofia pôde finalmente respirar com um pouco de tranquilidade. Parecia que tudo estava voltando aos eixos. Quando os trigêmeos completaram 10 anos, Sofia decidiu organizar uma grande festa de aniversário para eles. Ela sentia que, além de comemorar o crescimento dos filhos, a festa também simbolizava a força e a resiliência que ela havia demonstrado ao longo dos anos. No entanto, a celebração tomou um rumo inesperado. Enquanto a festa estava a todo vapor, as portas da casa de Sofia se abriram bruscamente, revelando a figura abatida de Lucas. Ele estava claramente desgastado, com a aparência cansada e abatida. Sofia sentiu um choque profundo ao vê-lo. Ele parecia uma sombra do homem que ela conheceu. A surpresa tomou conta de todos na festa, enquanto Lucas se aproximava, implorando perdão. Lucas começou a confessar suas culpas, dizendo que se arrependia profundamente de tudo o que havia feito. Ele implorava para que Sofia o perdoasse e o aceitasse de volta, afirmando que estava disposto a reconhecer os trigêmeos como seus filhos. Sofia mal podia acreditar no que estava ouvindo. Durante anos, Lucas a aterrorizava, e de repente, ele estava pedindo perdão. Por um momento, ela se perguntou se aquilo era uma piada de mau gosto, mas o olhar sério de Lucas indicava que ele falava a verdade. Curiosa, Sofia perguntou o que havia feito Lucas mudar de ideia. Foi então que ele revelou uma história chocante. Desde o nascimento dos trigêmeos, ele sabia, no fundo, que os filhos eram dele. No entanto, quando sua mãe descobriu sobre as crianças, ela decidiu contar a Lucas um segredo que havia guardado por muitos anos.
Durante a juventude, a mãe de Lucas havia tido um caso com um homem negro, e desse relacionamento, ela engravidou. Temendo que o nascimento de um filho com traços afrodescendentes revelasse o caso, ela ficou aterrorizada. Porém, quando Lucas nasceu com a pele clara, ela respirou aliviada, acreditando que seu segredo estava a salvo. Para proteger sua reputação, a mãe de Lucas manteve o caso em segredo e nunca contou a ninguém. No entanto, ao descobrir que o casamento de seu filho estava ruindo pelo mesmo motivo, ela se sentiu obrigada a revelar a verdade. Lucas, por sua vez, escolheu ignorar essa informação. Mesmo sabendo que os trigêmeos herdaram a pele escura dele, ele viu a situação como uma oportunidade perfeita para se livrar de Sofia e esconder seus próprios segredos. Ele admitiu que, na época, já havia perdido o amor por Sofia e estava tendo um caso com outra mulher. Usar a aparência dos trigêmeos como desculpa foi a maneira perfeita de sair do casamento sem levantar suspeitas sobre seu comportamento. Após roubar o dinheiro da conta conjunta e desaparecer, Lucas tentou construir uma nova vida com sua namorada, mas as coisas não saíram como ele esperava. A mulher estava interessada apenas no dinheiro, e quando ele acabou, ela o abandonou sem remorso. Foi naquele momento que Lucas percebeu o grande erro que havia cometido. Ele havia perdido Sofia, que sempre o amou e cuidou dele, e estava completamente sozinho. Amargurado e cheio de arrependimento, ele rastreou Sofia até a nova cidade, determinado a consertar as coisas. No entanto, ao vê-la reconstruindo sua vida e cuidando dos filhos sem precisar dele, o ressentimento tomou conta de Lucas, e ele começou a enviar aquelas cartas assustadoras, na tentativa de destruí-lo emocionalmente. Após ouvir toda a confissão de Lucas, Sofia se sentiu atordoada. Ela finalmente entendia o motivo por trás de tudo, mas isso não tornava o que ele fez menos cruel. Ele havia arruinado sua vida, roubado suas economias, ameaçado sua segurança, e ainda assim, tinha a audácia de pedir perdão. Lucas continuou suplicando, dizendo que ele compreendia o quanto havia sido tolo e que estava disposto a ser um pai para os trigêmeos. Sofia, porém, já havia superado o momento em que dependia dele. Ela ouviu calmamente, mas sabia que não havia volta. Com firmeza, ela lembrou Lucas de como ele havia abandonado no momento mais difícil da vida dela. Ela falou sobre como implorou para que ele lhe desse uma chance, apenas para ser ignorada. Lembrou-se das noites em que chorava de desespero, enquanto ele enviava mensagens de ódio, e de como teve que fugir para proteger seus filhos. Nada do que Lucas dissesse mudaria o fato de que ele não merecia ser parte da vida deles novamente. Ao ver que Sofia estava irredutível, Lucas saiu da casa com o coração pesado. Sofia imediatamente ligou para a polícia, que, dessa vez, conseguiu rastrear Lucas e prendê-lo pelas ameaças e pelo roubo que havia cometido anos antes. Finalmente, com Lucas atrás das grades, Sofia pôde respirar aliviada. Ela sabia que um dia teria que contar toda a verdade aos trigêmeos sobre o pai deles, mas acreditava que o momento certo ainda estava por vir. Por enquanto, seu foco era viver plenamente com seus filhos e aproveitar a vida que havia construído com tanto esforço. Com Lucas fora de suas vidas, Sofia podia finalmente seguir em frente. Ela continuou a trabalhar duro para dar uma vida boa aos seus filhos, e sabia que, apesar de tudo, estava no caminho certo. Ela havia enfrentado o pior, e ainda assim, prevaleceu. E no fundo do seu coração, sentia que seu futuro estava cheio de novas oportunidades e momentos felizes, longe das sombras do passado. Você já enfrentou uma situação inesperada que mudou completamente o rumo da sua vida? O que você faria se alguém em quem você confia profundamente traísse sua confiança dessa maneira? Já se imaginou tendo que começar do zero para proteger sua família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.